pessoal, eu me chamo Bruna Guimarães, conhecida também como Bruninha, para você que chegou agora aqui no nosso YouTube, no canal do GPS. Eu hoje quero falar de uma dica importantíssima sobre o parágrafo de desenvolvimento da sua redação do Enem. Mas antes de eu continuar, eu peço que você já curta esse vídeo, compartilhe com os seus colegas que farão o Enem também, ative a notificação, o sininho, porque daqui para frente alimentaremos o canal com muitas dicas, aulas pockets, macetes acerca de redação e exame com língua portuguesa, tá certo? É o @GPS Português também no Instagram. Vamos juntos? Vamos nessa? Bom, eu quero partir hoje aqui deste tema que foi do Enem de 2018. Manipulação do comportamento dos usuários através do controle de dados na internet. Eu acho que você já deve ter ouvido, visto, né, alguma análise de algum professor falando sobre esse tema. Foi um tema bom. Um tema em que, embora não viesse aí Brasil, embora não contivesse a palavra Brasil como ET é elemento temático, é palavra-chave, como eu carinhosamente chamo, era pra gente entender que esses usuários aí, eles são os brasileiros, né? Nós internautas, nós consumidores, somos manipulados pelos algoritmos. Algoritmos também não foi uma palavra, pessoal, que veio aí, mas os textos motivadores tratavam ali de algoritmos, de ações numéricas, né, de sistema de informação, sistema matemático, e a gente sabe que é um nó, é um BO, é um problema no nosso país, porque a partir do momento em que estamos conectados, estamos, né, viajando na web, né, no online, o tempo todo, pop-ups, janelinhas, merchans vêm para nós, para que possamos ter ali uma espécie de obediência induzida. Então, o que acontece muito é que essa ação algorítmica acaba norteando, manipulando, persuadindo o nosso comportamento. Comportamento aí nesse tema, a gente pode entender como gosto, certo? Como objeto de interesse, como compra, como atitude, ação dentro da internet, né? Nesse universo, nessa atmosfera digital. Tá certo? Então, o tema foi fácil. Eu costumo dizer aos meus alunos que todo mundo que brocou, como se diz no popular, né, partiu de um ponto em comum. Que tese é essa? De que, infelizmente, aí eu tô trazendo de propósito uma marca de autoria, né? Lamentavelmente, infelizmente, eu tô de trás para frente. Na internet, o controle de dados, né, a ação algorítmica, vem manipulando o comportamento, o gosto, o interesse, o poder de compra, aquilo que nós, usuários, internautas, buscamos, né, nos sites de busca, nesse universo digital. Então, o nosso comportamento, o nosso gosto, a nossa atitude, ela é manipulada na internet por intermédio do algoritmo. Muita gente deve se perguntar assim, ô Bruninha, o que você está trazendo é o tema. Mas espera aí, pessoal. O tema começa com uma palavra ruim, manipulação. E tese é igual a problema. Se o tema já começa com uma palavra ruim, a gente entende que o próprio tema já é a tese, certo? É difícil, é dureza para mim como professora trazer desse ponto de vista. Dizer a vocês, olha, a tese às vezes é o tema, mas a tese não é o ponto de partida. Todo mundo no Enem de 2018 que brocou, que tirou notão, partiu desse pressuposto de que há uma manipulação, de que há uma persuasão desse comportamento, do nosso comportamento, por meio da ação algorítmica. Agora, o que é que vai fazer a diferença de uma redação para outra? O plano de texto. Como é que eu vou defender essa ideia ao longo dos meus D1 e D2? É isso que faz toda a diferença, certo? A partir da leitura prévia dos textos de apoio, como é que eu vou articular o meu texto? Se a partir da relação entre causa e consequência, se eu vou trabalhar em cima de duas grandes causas para essa manipulação, tá? Mas eu preciso sim dizer a vocês que quando o tema vem com a palavra problema, como foi o caso do Enem de 2018, manipulação, é só eu ir de trás para frente entendendo, né,
a tese, entendendo o ponto de partida. Por que de trás para frente? Porque senão você corre o risco de copiar Ctrl+C, Ctrl+V o tema quando for montar a sua introdução. E esse também não é o caso, né? Essa aqui não é a dica, o macete, enfim. Eu vou passar a tela porque eu estou querendo conversar aqui sobre um desenvolvimento de uma aluna que tirou na época 980, certo? No Enem deste ano. E o que foi que ela pensou, certo? Para o D1 dela. E o que não fazer. Porque o tempo passou de 2018 para cá e os corretores estão cada vez mais incisivos, sabe? Eles estão cada vez mais rigorosos quanto a algumas técnicas, quanto a alguns passo a passo que vocês precisam ter dentro do parágrafo de desenvolvimento. Então, eu prometi a vocês que a ideia era dar uma dica importantíssima hoje aqui sobre o parágrafo de desenvolvimento, contextualizei e agora eu vou para o que eu quero. A aluna Laura, ela começou o D1 dela assim. Em primeira instância, o comportamento humano é afetado atualmente em decorrência da ganância e ambição de empresas que estão dispostas a fazer de tudo para obter lucro. Eu quero ir até aí. Até a palavra lucro, eu digo isso aos alunos do GPS. A ideia é que a gente possa apresentar o argumento central do D. Então, o D1 dessa menina foi sobre o quê, Bruninha? Sobre capitalismo. Olha as palavras que se comunicam entre si: empresas, ganância, ambição e lucro. São 4 palavras que estão em contato, formando um universo lexical, ou seja, palavras que estão em torno, chamemos assim, da palavra capitalismo. É um parágrafo que é de causa, certo? Ela diz, em primeira instância, o comportamento humano, a atitude, né, o gosto, o objeto de interesse é afetado. Então, comportamento é uma palavra que me volta ao tema, como corretora, como leitora, interlocutora desse texto, em decorrência de a pista de que é um parágrafo sobre causa. Por conta do quê? O nosso comportamento, o nosso gosto, a nossa ação, ela é afetada por conta de, devido a, é um parágrafo de causa. Então, em decorrência da ganância e faltou o da aí no paralelismo, né? Porque se eu coloquei da no ganância, a ambição também tem que ter esse da. De empresas que estão dispostas a fazerem, faltou o infinitivo plural, de tudo para obter lucro, para obtenção de lucro. Outra coisa que foi um erro de regência. Ela diz, o comportamento humano é afetado atualmente, não é em decorrência, o que é afetado por algo. Então, é afetado pela ganância e pela ambição, pelo paralelismo de novo. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer no parágrafo de desenvolvimento é dizer ao corretor, ao leitor assim, olha, o assunto, entre aspas, que é o argumento central, do meu D é X. E ela disse isso. Ponto de continuação em lucro. Ela perdeu lá os 20 pontos, porque ela tirou 980. Ela perdeu os 20 pontos em gramática, na competência 1. Né? Em função não só dessas coisinhas que eu fui corrigindo, mas de outras tantas. Pronto. Feito isso, o que é que vocês precisam fazer nesse passo a passo, antes de eu chegar na dica que eu quero? Vocês precisam desenvolver essa ideia central. Então, ela diz, nessa perspectiva, bom conectivo para abrir o segundo passo do seu desenvolvimento. E agora ela vai desenvolver a ideia de que as empresas, elas são culpadas, digamos assim, né? Que as empresas, mais lucro, mais ganância, mais ambição, que formam um conjunto, né, de fatores motivadores da manipulação do comportamento, do nosso comportamento como internautas, usuários, enfim. E aí ela vai fundamentar isso em Marx. Inclusive, anote esse repertório. Nessa perspectiva, Karl Marx ilustra 2 pontos e aspas, porque ela vai trazer as palavras de Marx. A desvalorização do mundo humano ocorre em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Então, ela faz isso. Ela traz Marx, que tem tudo a ver com o assunto do D dela, entre aspas, assunto que é o argumento central. Lucro, ganância, são palavras que estão aí para plantar a sementinha para Marx chegar. A desvalorização do mundo humano, ou seja, quanto mais a gente desvaloriza o mundo humano, o mundo dos afetos, o mundo da essência, daquilo que importa, segundo Marx,
vamos valorizando mais o mundo das coisas, da objetificação, do dinheiro, do materialismo. Tem uma relação inversamente proporcional nessa citação, pessoal, que fica massa vocês usarem quando estiverem jogando a culpa, né, nessa visão mais capitalista, né, de visibilidade ao lucro, ganância e etc. Muitos temas de redação, inclusive, permitem que possamos fazer essa discussão dentro de um dos desenvolvimentos. É óbvio que tudo dependerá dos textos de apoio. Aí, essa aluna agora faz uma coisa que em 2018 deu certo, mas agora não vai dar. É a dica, é o clímax aqui da aula, é o ponto máximo. A terceira coisa que se precisa fazer, né, nessa coisa desse passo a passo que eu estou mostrando vocês para ganharem tempo, é dizer o que é que o repertório, o porquê que foi escolhido Marx. É casar, vincular esse repertório de Marx ao tema da redação. Então, tem que me devolver como leitora, interlocutora, ao tema. Aí ela diz, o filósofo, beleza, chama Marx de filósofo, ficou legal, ratifica, quer dizer, confirma, a desumanização. Ele confirma a desumanização promovida, aí ela diz, ó, por aqueles ficcionados com o mundo material. Já era hora de ela resgatar que o assunto do desenvolvimento dela são as empresas e o lucro, a ganância e a ambição. Então, quando ela diz, o filósofo confirma, ratifica a desumanização promovida, não é por aqueles ficcionados com o mundo material, porque esse termo está muito amplo. É pelas empresas, pelas grandes marcas. O assunto do desenvolvimento dela é esse. Então, o corretor quer, o leitor quer entender a discussão do capitalismo, ter trazido Marx, o que é que tem a ver com o tema da redação. Então, ela tinha que começar a entrar aí. Isso aí é competência 3, é a famosa C3, certo? Então, já era para ela dizer que Marx confirma a desumanização que vem das grandes empresas. Aí ela diz, o que é explicitado no fenômeno de alienação pela internet. Ela toca no tema, mas poderia ter sido muito melhor. Ela poderia ter dito o que é explicitado no fenômeno de manipulação do comportamento do usuário por meio da ação algorítmica. Ela tinha que ter voltado às palavras-chave do tema. Essa é a dica. Então, na hora que a gente aciona um repertório e tem que dizer para que veio o repertório, é nesse momento em que os ETs, os elementos temáticos, voltam. E ela não fez isso, ou fez de uma maneira mais superficial, mais macro, mais generalista, certo? Então, nesse meinho aí, depois do repertório, a ideia era ela ter voltado para os elementos temáticos principais, para fazer o vínculo entre o repertório e o tema da redação. Volte aos ETs. Quarto e último passo, fechar esse mini texto, né? Destarte o modo como os seres agem. Os seres são as empresas, as marcas, né? Enfim, os grandes donos das lojas. Ela tá aí tentando fazer o leitor perceber que o problema está na ação por intermédio dos algoritmos de empresas como Decolar.com, Spotify, YouTube, o próprio YouTube, né? São empresas que usam a ação algorítmica em favor, né, do capitalismo, em favor do consumo, em favor dessa obediência induzida. Então, não são os seres. Esse destarte também quer dizer, portanto, dessa forma. E agora era a hora de ela fechar, né? O modo como as grandes marcas, as empresas, os empresários, né, agem é uma doutrina inerente, quer dizer, própria, ao capitalismo selvagem. Massa ter voltado para capitalismo selvagem, porque capitalismo selvagem foi o assunto do seu desenvolvimento. Massa. E antiético, que possui a web, faltaram as aspas em web, porque não é uma palavra nossa, é uma palavra estrangeira, a internet, como meio. Então, assim, é um parágrafo que tem início, meio e fim? É um parágrafo estruturado de uma forma legal? Mas ficou faltando o casamento entre o repertório que ela escolheu, e escolheu muito bem, porque ela escolheu Marx e o parágrafo era sobre capitalismo, e o tema da redação. Então, reative as palavras-chave. Você precisa fazer isso. Reative, certo? Volte para os ETs, porque o corretor precisa entender o porquê da sua discussão naquele parágrafo. Beleza, pessoal? Então, partir desse tema do Enem de 2018,
para poder trazer uma importantíssima dica sobre o parágrafo de desenvolvimento. Tá certo? Então, mais uma vez eu peço, curta aqui essa aula, essa dica, esse vídeo, para que eu possa produzir mais e mais conteúdos para você que está se preparando para o Enem. Beleza? Um beijo grande ao GPS Português e até a próxima!